Chegamos no terceiro domingo do tempo pascal, né? E quem nos guiou nesses dias e vai guiar nesse tempo da Páscoa é o evangelista São João. Mas hoje nós temos uma narrativa muito sintética do Evangelho de Lucas. Se a gente quiser recordar, Lucas, ele concentra toda essa narrativa pascal num único dia, no dia da ressurreição. Ele começa de madrugadinha com as mulheres que vão ao sepulcro e ouvem daquele jovem, né? Por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? E elas vão correndo anunciar para os apóstolos, né? E eles não acreditam, acham que elas estavam delirando. O segundo episódio que Lucas nos traz é os dois de Emaús, né? Que reconheceram Jesus ao partir do pão. E agora tem esse terceiro que é com todos os discípulos. Então Jesus entra, saúda, a paz esteja com vocês, e aqueles dois de Emaús também estavam lá. E a gente vai ver uma coisa muito interessante, que eles ficam tão alegres que não conseguem nem acreditar. Parece que é uma coisa tão grande, o Cristo vivo e ressuscitado, que não podem acreditar. Mas também a gente tem vamos dizer assim, as dúvidas, as inquietações, as dificuldades das primeiras comunidades na segunda, terceira geração, que não encontraram alguém que desse um testemunho direto. E essas são também nossas dúvidas, nossas inquietações sobre algo tão inusitado como um Cristo ressuscitado, o crucificado ressuscitado. E quais são essas dificuldades? A primeira, Jesus diz assim: olhem, toquem, né? Toquem. A gente precisa, né? Precisa do tato, porque estamos falando de um corpo ressuscitado, não é de um espírito. Então Jesus diz assim: vede e toquem, aqui estão minhas mãos, aqui estão meus pés, né? Segunda coisa que ele diz: olha, eu não sou um fantasma, né? Porque tem muita gente que diz: olha, estão vendo coisas por aí, um fantasma. Não, ele diz: eu não sou um fantasma. E para isso, de novo, é do mundo material. A gente pensa sempre em saídas espirituais, mas não é disso. Se trata de um corpo ressuscitado. E Jesus diz assim: vocês não têm nada para comer? E aí oferece um peixe assado e ele come diante deles. Tocar, ver, comer é o caminho humano de reconhecer esse mistério da ressurreição. O que significa a ressurreição? É a ressurreição do crucificado. Significa que Deus entra na história para resgatar aqueles que não têm rumo, não tem nada para esperar. E ele diz: o meu filho que foi destruído, que foi moralmente negado, espiritualmente, religiosamente, politicamente, essa vítima, junto com todas as vítimas da humanidade, Deus toma pela mão, ressuscita para dizer a última palavra, é a palavra da vida e da ressurreição. Então que a gente não desanime no meio do caminho e que reencontremos essa alegria dos discípulos que ficam tão apalermados de ver o ressuscitado que nem sabem o que fazer. E um último pontinho, Jesus explica para eles também um caminho. Qual é esse caminho? Ele diz: olha, vai lá olhar Moisés.
não é a lei. Moisés é o grande evento que marca toda a vida, o imaginário do povo que deixa de ser escravo e vai ter uma terra. Ele diz também, vocês vão lá nos profetas. A profecia é quando nós olhamos a realidade e redescobrimos Deus que nos fala, isso não é possível, isso não é justo. Tem outro caminho diferente. E os salmos, que é na oração. Então, Moisés, os profetas, os salmos, vocês vão me reconhecer. Mas a gente reconhece, sobretudo, no pão repartido, na vida celebrada junto na comunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.